Olá, hoje vamos examinar a doutrina da eleição colocada fora do seu lugar. Podemos ver claramente como o inimigo tem usado o tropeço como a doutrina da eleição fora do seu lugar. A doutrina da eleição, em seu devido lugar, em vez de ser uma pedra de tropeço no caminho das almas ansiosas para examinar mais a verdade, se verá que é bem mais um limite estabelecido pelos antigos, até mesmo pelos apóstolos inspirados do nosso Senhor Jesus Cristo, na herança do Israel espiritual de Deus. Mas todos nós sabemos que uma verdade que está fora do seu lugar é mais perigosa ou mais perigoso do que um erro positivo. Se um homem se levanta e declara abertamente que a doutrina da eleição é falsa, sem dúvida, rejeitaríamos suas palavras, mas talvez não estejamos bem preparados para lidar com aquele que, embora admitindo que a doutrina da eleição é verdadeira e importante, a coloque fora do seu lugar, divinamente consignado. E este último é precisamente o que acontece muitas vezes, causando danos à verdade de Deus e lançando um manto de trevas sobre as almas dos homens. Qual é, então, o verdadeiro lugar da doutrina da eleição? Você pode estar se perguntando. Seu verdadeiro lugar, seu lugar divinamente estabelecido é este. Essa doutrina está dirigida apenas para aqueles que já estão dentro da casa, ou seja, os salvos, para a confirmação dos verdadeiros crentes. Em vez disso, o inimigo coloca fora da casa, para os inconversos, para tropeço das almas ansiosas por descobrir a verdade. Presta atenção às seguintes palavras de uma alma profundamente exercitada. Se eu soubesse que eu sou um dos eleitos, seria completamente feliz, porque então eu poderia aplicar com confiança os benefícios da morte de Cristo para mim. Certamente, esta seria a linguagem de muitos, se fossem deixados apenas para saciar seus próprios sentimentos. Estão usando mal a doutrina da eleição, que é, abençoadamente verdadeira doutrina em si mesma, um limite muito valioso. Mas o inimigo tem convertido em uma pedra de tropeço. Para aquele que tem o desejo de conhecer a verdade, ele deve ter em conta que deve aplicar a si mesmo os benefícios da morte de Cristo apenas como um pecador perdido e não como um dos eleitos. Compreende isto? A visão correta de salvação que alcançamos pela morte redentora de Cristo não é a eleição, mas a consciência da nossa ruína. É aí que chegamos à salvação. Esta é a graça inefável, pois eu sei que sou um pecador perdido, mas eu não sei se sou um dos eleitos até que tenha recebido a Cristo, através do testemunho e ensinamento do Espírito, o Espírito Santo, as boas novas de salvação pelo sangue do Cordeiro. Para mim, se prega a salvação, uma salvação tão livre como os rios, como os raios do sol, como os rios que correm de uma torrente, tão cheios como o mar e tão permanentes como o trono do eterno Deus, não como um dos eleitos, mas como a um pecador completamente perdido, culpado e em ruínas. E quando recebo esta salvação, há uma prova conclusiva da minha eleição. Note o que a Bíblia diz. Porque conhecemos, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. São as palavras do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses,
Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 4 e 5, a eleição não é o que me leva a aceitar a salvação, mas a recepção da salvação constitui a prova da minha eleição. Pois, como sabe um pecador que é um dos eleitos? Para quem ele deve perguntar? Se não for uma questão de fé, então deve ser uma questão de revelação divina? Mas onde está revelado? Onde está escrito que o conhecimento da eleição é um pré-requisito indispensável para a aceitação da salvação? Em nenhum lugar da palavra de Deus você não encontra isso na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse você não vai encontrar. Pode ler toda ela. Minha única base para a salvação é o fato de que eu sou um pobre pecador culpado que merece o inferno. Se eu esperar por algum outro título, só vou me ver removido de um valioso limite do seu próprio lugar e colocando um obstáculo no meu caminho. Isso seria tolo? Quão tolo seria fazer isto? Mas, na realidade, é mais do que tolo. É uma oposição positiva à palavra de Deus. Não só para as citações no início deste vídeo que já fizemos, mas contra o Espírito e o ensino de toda a Escritura. Ouça a comissão que o Salvador ressuscitado deu primeiramente. Ele disse: "Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura." Marcos capítulo 16, versículo 15. Existe talvez uma dica nestas palavras, algum ponto sobre a qual basear uma pergunta sobre a eleição? Por acaso tem alguém que prega este glorioso evangelho que possa ser chamado para resolver uma questão preliminar sobre a eleição? Certamente que não. Todos e toda criatura são expressões que resolvem todas as dificuldades, e a salvação torna-se tão livre como o ar e tão amplo como a família humana. Não é dito: vá a uma parte específica do mundo e pregai o evangelho a um número de pessoas? Não. Isto não estaria em harmonia com a graça que deve ser proclamada ao mundo na sua totalidade? Quando veio a lei, ela se dirigiu a um certo número de pessoas, dentro de um determinado setor, mas quando o Evangelho devia ser proclamado, o seu poderoso alcance devia ser todo o mundo, e seu objeto, toda a criatura. Mais uma vez, ouvimos que o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, diz: "Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal." 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Existe algum espaço aqui que vai permitir levantar um ponto da eleição para que alguém seja salvo? Em absoluto. Se Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e se eu sou um pecador, então eu tenho o direito de aplicar à minha própria alma os benefícios do precioso sacrifício de Cristo. Para que eu seja excluído desta salvação, eu deveria ser mais do que um pecador? Se em alguma parte das Escrituras declarasse que Cristo Jesus veio para salvar somente os eleitos, então é claro que, de uma forma ou de outra, eu deveria demonstrar-me a mim mesmo que eu pertenço a este número, antes que eu possa tornar meus os benefícios da morte de Cristo. Mas, graças a Deus, não há nada disto, absolutamente nada parecido em todo o plano do Evangelho. O Evangelho, as boas novas, que são boas novas de salvação para pecadores como você e como eu. Pelo contrário, a Bíblia está repleta
Como o próprio Senhor Jesus Cristo disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. E não é justamente o que eu sou? E você é também? Certamente que sim. Bem, não é do ponto de vista de um perdido que eu considero a morte de Cristo? Sem dúvida que sim. Eu não posso, por acaso, contemplar esse precioso a partir daí e adotar a linguagem da fé e dizer que me amou e se entregou por mim, como Paulo disse em Gálatas capítulo 2 e versículo 20? Sim, um amor sem reservas, absolutamente incondicional, assim como se eu fosse o único pecador na terra. Nada pode ser de maior alívio e conforto para o espírito de quem busca ansiosamente descobrir a verdade em respeito que a maneira em que lhe é oferecida a salvação é como ele está e sobre o mesmo fundamento em que se encontra. Não há nenhum tropeço por todo o caminho para a gloriosa herança dos santos, herança estabelecida por limites que nem os homens, nem demônios podem jamais remover. O Deus de toda graça deixou nada por fazer, nada por dizer. Ele podia dar descanso completo, segurança perfeita e completa satisfação para a alma. Ele mostrou a condição e caráter daqueles por quem Cristo morreu, em termos que não deixam espaço para dúvida ou objeção. Preste atenção a estas palavras ardentes. Porque Cristo, quando éramos ainda sem força, no devido tempo, Cristo morreu pelos ímpios. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Porque sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Essas verdades estão em Romanos capítulo 5, versículos 6, 8 e 10. O que poderia ser mais claro ou mais explícito do que essas passagens? Se faz uso de algum termo que pode levantar algumas dúvidas no coração de um pecador quanto ao seu direito completo de apreciar os benefícios da morte de Cristo? Não. Sou um ímpio. Sou um ímpio? Por ímpios Cristo morreu. Sou um pecador? Para os tais Deus recomenda seu amor. Sou um inimigo de Deus? Para eles Deus reconcilia pela morte de seu Filho. Tudo é tão claro como um raio de sol, e é, portanto, inteiramente removido o tropeço teológico causado por colocar fora do seu lugar a doutrina da eleição. Eu obtenho os benefícios da morte de Cristo como um pecador, como alguém que está totalmente perdido. Obtenho uma salvação gratuita e permanente. Tudo o que necessito para aplicar a mim o valor do sangue do Senhor Jesus Cristo é reconhecer-me como um pecador perdido. Não me ajudaria, no mínimo, neste caso, o fato de me dizerem que sou um dos eleitos, visto que Deus não se dirigiu a mim neste caráter pelo Evangelho, mas sim de um modo totalmente diferente, ou seja, como um pecador perdido. Pois é isto que eu sou, é isto que você é isto que nós somos. Mas então alguém pode perguntar: você vai deixar de lado a doutrina da eleição? Deus me livre. Nós apenas queremos vê-la em seu devido lugar. Vemos isto como um limite e não como um tropeço. Acreditamos que o evangelista não deve se ocupar na pregação com a eleição. Paulo nunca pregou a eleição. Ele ensinou a eleição, mas pregou o evangelho, e o evangelho fala de Cristo, ele pregou a Cristo. E disse ele, este crucificado.
Isso faz toda a diferença. Acreditamos que ninguém que se ache de alguma maneira impedido pela doutrina da eleição, colocada fora do seu lugar, possa ser um verdadeiro evangelista. Temos notado que se têm causado sérios danos às duas classes de pessoas por causa da pregação da eleição em vez de Cristo. A primeira são aos pecadores negligentes que têm tornado ainda mais negligentes. A segunda classe, enquanto as almas ansiosas pela verdade se tornam mais ansiosas ainda. Estes resultados são tristes, de fato, e deveria ser suficiente para despertar sérios pensamentos nas mentes daqueles que querem ser pregadores exitosos desta livre, plena salvação que brilha sobre o Evangelho de Cristo e que deixa todos os que ouvem sem a menor desculpa. A ocupação principal do evangelista em sua pregação é apresentar o amor perfeito de Deus, a eficácia do sangue de Cristo e do registro fiel, inspirado e deixado pelo Espírito Santo. Sua mente deve estar totalmente livre de todos os constrangimentos e o evangelho que ele prega, tão claro como o horizonte sem nuvens. Deve pregar uma salvação presente, livre para todos e firme como os pilares que sustentam o trono de Deus. O Evangelho mostra o coração de Deus aberto, o que encontra expressão na morte de seu Filho, como está escrito pelo Espírito Santo. Se fosse tratado com mais atenção a este fato, teria um maior poder para responder a tais acusações feitas pelos descuidados e para acalmar as ansiedades profundas de almas exercitadas e carregadas. A primeira razão não teria o direito de oposição. O último, não há razão para temer. Quando as pessoas rejeitam o Evangelho, alegando os decretos eternos de Deus, rejeitam o que está revelado, apoiando-se no que está oculto. O que eles podem saber sobre os eternos decretos de Deus? Simplesmente nada. Como pode, então, o que é secreto ser alegado como razão para rejeitar o que é revelado? Por que rejeitar o que pode ser conhecido com base no que não pode? É óbvio que os homens não fazem assim nos casos quando querem crer num assunto. Dizemos simplesmente que alguém queira crer em algo e não o veremos ansiosos por achar motivo de objeção. Mas, infelizmente, os homens não querem crer em Deus. Eles rejeitam o seu testemunho precioso, que é tão claro como o sol do meio-dia, e colocam como uma desculpa os decretos divinos que estão envoltos em trevas impenetráveis. Quanta loucura, cegueira e culpabilidade. E quanto às almas ansiosas que são atormentadas com perguntas sobre a eleição, anelamos mostrar que não está de acordo com a mente de Deus que essas dificuldades surjam. Deus se dirige a elas exatamente no estado em que Ele, Deus, os vê e em que elas podem ver-se a si mesmas. Deus se dirige a elas como pecadores, e precisamente isto é o que são. A partir do momento em que um pecador toma seu lugar como tal, não há nada para ele além da salvação. Isso é muito simples para uma alma simples. Levantar questões sobre a eleição é apenas pura descrença. É rejeitar o que está revelado baseando-se no que está oculto. É rejeitar o que eu posso saber baseando-me no que eu não posso.
Deus revelou-se através de Jesus Cristo para que o conheçamos e confiamos nele. Além disso, ele fez provisões completas por meio da expiação da cruz para todas as pessoas e para todas as nossas necessidades e culpas. Assim, em vez de colocar-me com a pergunta: será que vou ser um dos eleitos? Eu tenho o privilégio abençoado de descansar no amor perfeito de Deus, na plena suficiência de Cristo e nas fiéis palavras em que o Espírito Santo nos deixou nas Sagradas Escrituras. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.